Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão queridão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edflow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Sport Center, repercutindo o jogo de amanhã entre São Paulo e Flamengo no Morumbis. O jogo às 21h30 horário de Brasília, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Mengão queridão não quer perder a liderança do campeonato, está ali com 40 pontos, um jogo a menos, na frente do Botafogo, que também tem 40 pontos ganho. Um jogo importante amanhã, e aí o Flamengo já está com 3 desfalques, pelo menos, já confirmados para a partida de amanhã. Trata-se de o Pedro, né, que recebeu o terceiro cartão amarelo, assim como o Luiz Araújo também recebeu o cartão amarelo na última partida pelo Brasileirão contra o Atlético Goianiense, a vitória do Flamengo no Maracanã. E aí o Flamengo já com esses 2 desfalques confirmados e também o desfalque do Cebolinha, né, pessoal? O Cebolinha que sentiu a coxa jogando pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, o jogo que foi nessa quarta-feira, e o Cebolinha também está fora da partida de amanhã no Morumbis. Agora, o ponto positivo é o retorno do atleta Bruno Henrique. Bruno Henrique já estava fora aí desde o jogo contra o time do Cuiabá, né? Pelo Campeonato Brasileiro, que a gente empatou ali contra o Cuiabá. O Bruno Henrique saiu machucado e quem substituiu o Bruno Henrique foi o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves que está à disposição também do técnico Tite para a partida de amanhã, mas eu acredito que o Tite vai de fato entrar com o Bruno Henrique. O Tite podia poupar amanhã também até o Arrascaeta e o De La Cruz, né? Jogadores que também estão com excesso de jogos, mas eu acredito que o Tite só vai necessariamente o Pedro não joga, ele coloca o Claudinho e coloca no lugar do Cebolinha o Bruno Henrique. Eu acho que essas vão ser as mudanças que o técnico Tite vai fazer para o time de amanhã. Ele também poderia tirar o Arrascaeta e colocar, quem sabe, o Gabigol, né, o camisa 99 do Flamengo, que já está fazendo também essas funções ali, substituindo o de Arrascaeta. Vamos ver como é que o Tite vai optar em entrar com o time amanhã. Nesse vídeo tem também a fala do Arrascaeta comentando o jogo de amanhã, a opinião dele para essa partida, e tem também a fala do Ferreirinha, atleta do São Paulo, que provavelmente vai estar escalado para o jogo de amanhã. O São Paulo que tem um desfalque importante, hein? Vamos lembrar que o São Paulo está sem o Luciano. Luciano que recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Fortaleza, estava no banco de reservas quando recebeu o cartão, e o fato é que o Luciano está fora da partida de amanhã contra o Flamengo, um desfalque muito significativo para a equipe do São Paulo, porque o São Paulo estava encaixando muito bem ali aquele ataque do Luciano com o Carelli ali na frente, junto com o Ferreirinha também. Não sei qual a opção que o técnico vai fazer. Ele pode até entrar com o Eric, que substituiu bem a última partida contra o Goiás, válida pela Copa do Brasil. O Eric entrou e entrou bem na partida. Mas vamos ver tudo isso aí que eu falei e muito mais no vídeo de agora do Sport Center. Fica aí comigo até o final do vídeo, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Fui! Vamos lá para o Flamengo agora, porque o Flamengo vem também equilibrando o elenco nessas partidas importantes. Muitos jogaram naquela partida contra o Goianiense, todos, claro, em campo também contra o Palmeiras. E agora, antes de decidir a vaga na Copa do Brasil e iniciar também a fase final da Libertadores, tem esse jogo também importante contra o São Paulo. Pedro. Pois é, Bruno, tudo bem? Um abraço para você, abraço também para o Brelha, beijo para a Mari, todo mundo que está com a gente no Sport Center. Pois é, o Flamengo tem esse jogo bem importante amanhã no Morumbis, 21h30 contra o São Paulo. O Flamengo na ponta do Campeonato Brasileiro, supera aí o Botafogo no saldo de gols, então é um jogo muito importante. Mas o Flamengo montou um elenco bem robusto para o técnico Tite, para, quem sabe, girar bastante aí, ter essas peças, alternar justamente para ter esse fôlego durante as 3 frentes
nesta temporada. Não vai ter Pedro, não vai ter Luiz Araújo, ambos estão suspensos. O Cebolinha também com grandes dificuldades ali, porque com incômodo saiu no jogo, incômodo muscular, saiu no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras. Então tem as possibilidades de Gabigol, Carlinhos, enfim, outras alternativas, e aí por conta da carga mesmo pode segurar outros jogadores, como os próprios De La Cruz, o Arrascaeta. Então o Flamengo já pode segurar um pouco mais esses atletas para trabalhar. Do outro lado, o Bruno Henrique é uma grande possibilidade de retornar à equipe, já que está recuperado da entorse no tornozelo direito, treinou hoje novamente no Ninho do Urubu, então grandes chances de ocupar o lado esquerdo do ataque. Flamengo com boas possibilidades ali de ter um time mais alternativo, mas o time alternativo do Flamengo é sempre muito forte. Você, por exemplo, tira o Ayrton Lucas, entra o Vinha na lateral esquerda, você tira por exemplo, o Léo Pereira, se você tirar, você entra com o Davi Luiz. Então, tira o Fabrício Bruno, entra o Léo Ortiz. Então, um time sempre muito forte. E o Rossi volta à equipe depois de o Matheus Cunha cumprir o seu papel como goleiro de Copas. O Arrascaeta, que pode ser um dos poupados, digamos assim, nessa partida, ele falou um pouco com a Flá TV sobre essa expectativa desse confronto no Morumbi com o São Paulo, essa expectativa de manter a liderança diante de um grande rival do futebol brasileiro. Então a gente ouve um pouquinho agora o camisa 14 do Flamengo, que voltou bem depois desse período na Copa América, fez um bom jogo contra o Palmeiras. E vai ser mais um jogo muito pegado, muito difícil. Ver que o professor fala de quem vai jogar, quem não, que é o melhor para o grupo. E a gente fala muito entre nós, parte médica, preparador físico, todo mundo. O objetivo é um só, tentar continuar na liderança. E nosso time sabemos que todo mundo é importante, então quem está no banco, quando entra faz a diferença. E quando tem que começar jogando, tem que dar o seu melhor. E quem ficar de fora, ontem ficou muito claro a energia que eles passam também de fora para quem está dentro do campo. Então é um grupo que tem amadurecido muito. A gente está muito feliz que isso aconteça, então nos preparar da melhor forma e quem estiver no campo dar o seu melhor. Tá, então, o Arrascaeta falando sobre esse confronto com o São Paulo, ele que, enfim, já teve temporadas de maior desgaste, maiores complicações físicas. Agora o Flamengo está administrando aquele potinho, Bruno, lembra? Administrando a dosagem, tempos de Dorival. O Tite pode começar a fazer isso, já segurou um pouco o De La Cruz no outro jogo, então tem uma possibilidade também de ir administrando. Chegou o momento de administrar o elenco, é para isso que o Flamengo investe bastante, abre as frentes ali e até por isso também que faz jogo duro para negociar os seus jogadores. Por exemplo, recusou a proposta do Rennes da França pelo Fabrício Bruno, então ele continua no elenco rubro-negro. Talvez não jogue amanhã, pelo menos de início, mas continua firme e forte no elenco do Flamengo para a sequência da temporada. Bruno. Valeu, Pedro, é isso, né? O Tite, um alquimista, administrando ali potinhos e dosagens deste elenco do Flamengo e vai tendo sucesso até aqui nessa temporada. São Paulo agora, o Edu vai falar pra gente do jogo, mas o Edu também contou sobre bastidores. Eu contaria, né, Edu, sobre bastidores e reforços que podem chegar aí ao Morumbi, aí ao CCT da Barra Funda também. Boa, Bruno. Eu vou deixar essa parte dos reforços para o final do boletim. Deixa eu começar com a preparação do time. Acabou o treino aqui. Hoje a definição de quem substitui o Luciano. Eric é a principal opção. Por quê? Porque entrou bem contra o Goiás no meio de semana. Só que aí o São Paulo ficaria muito ofensivo. Eric de um lado, Ferreirinha do outro, Lucas Moura centralizado e Caleri na frente. E o ponto forte do Flamengo é o meio-campo. De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. E aí o São Paulo teria só dois caras com característica de marcação e um deles não é nem bem volante, que é o Luiz Gustavo e o Bobadilha. Então talvez por esse motivo a gente não possa cravar o Eric.
possa pensar em Wellington Rato, que ajuda mais na marcação, ou até em Rodrigo Nestor, improvisado como um terceiro homem de meio de campo na marcação, com o São Paulo tendo apenas uma linha de 3 na frente. Michel Araújo é outro que corre por fora. Tem a chance do Marcos Antônio estrear, já ficou no banco no último jogo, não entrou, pode ser que estreie, mas não joga há muito tempo, não sei se está com pulmão para correr 90 minutos. Bem, o Ferreirinha atendeu com exclusividade a reportagem da ESPN ontem aqui no CT, ele falou um pouquinho aí das características do jogo, dele, do Flamengo e outros assuntos importantes que a gente traz agora nesta edição do Sport Center. Sempre o jogo contra o Flamengo é importante, né? Como você disse aí, eles estão sempre brigando também, porque eles sempre têm um grupo muito bom, não só um time, um grupo. E é sempre um jogo importante, né? A gente sabe da rivalidade do clássico que é também, nos últimos anos aí, e a importância desse jogo. E é sempre importante ganhar, né? Pra gente tá sempre no topo da tabela. O atacante meio que assim, não vou dizer que tem pesadelos, mas dorme um pouquinho apreensivo em ter que enfrentar um time como o Flamengo no dia anterior, ou para você é como se enfrentasse o Goiás, como se enfrentasse qualquer time? Cara, são grandes jogadores, tanto é que estão na equipe grande que é o Flamengo, e a gente encara normal, não tem pesadelo, normal, a gente é concentrado, respeita todas as equipes, né? E como eu falei, a gente vai se concentrar e fazer um grande jogo. Acho que minha característica é essa, de ir para cima, quando a gente pega adversários mais fechados, mais na defensiva, né? Vamos dizer assim. Minha característica ajuda bastante, que eu não tenho medo de encarar, eu vou 1, eu vou 2, ou 3 vezes. A hora que acerta, abre muito a defesa adversária, eu acho que clareia muito o jogo para nossa equipe. E é a minha característica, né? Eu sempre fiz isso e sempre vou continuar fazendo. Cara, não sei te dizer, terminamos o ano bem lá, a gente foi vice-campeão brasileiro, eu terminei jogando, fazendo gols também. Vim pra cá, que eu acho que era um lugar que eu queria estar também, que eu queria vir pra cá. E como eu disse, quando eu cheguei, fui muito bem recebido por todos. E o grupo é muito bom, o time é muito bom, eu acho que encaixou, né? Como foi com o Alisson, com o Rafinha e com o Luciano. E fico feliz por isso. Mas é uma coincidência bem bacana assim pro torcedor, né? Tá dando certo, quem tá vindo de lá pra cá Você quer indicar alguém do Grêmio lá que você jogou pra mim, que tá precisando? Já aproveita aí. Depois vamos indicar aí os 2 ali. Você consegue botar em prateleiras diferentes os torneios ou pra você não tem diferença? Cara, eu acho que todos são muito, muito importantes, né? Eu acho que é difícil colocar um acima do outro, mas eu acho que pro torcedor, pelo que o clube representa na competição, eu acho que a Libertadores seja um pouquinho mais importante. Muito bem, Bruno, tá então a palavra do Ferreirinha em vários assuntos nessa exclusiva. Você percebe que um caminhão gigante de água tá entrando de ré aqui no CT, mas tudo tranquilo, é só o barulho. Bem, vamos lá, sobre bastidores para fechar. Paul Fernandes, situação tá se encaminhando para só no ano que vem, quando termina o contrato dele com o São Paulo tentar uma nova investida, porque é pedido de Zubeldia. Se não fosse, talvez o São Paulo adotasse o mesmo critério que adotou com o Maurício Lemos e saísse do negócio. Thiago Mendes, não vou dizer que se aproximou, mas reaqueceu a possibilidade do Thiago Mendes vir. O Paulo Pitombeira, que teve muito tempo lá no Catar conversando com os dirigentes do Al Rayyan, trouxe uma proposta aqui e está tentando fazer com que o São Paulo aumente um pouco a proposta dele, mas o São Paulo não chegará aos 7 milhões de euros pedidos pelo time qatari, mas se aumentar um pouquinho a proposta, o Pitombeira acredita que possa reabrir a negociação e que o Thiago possa vir nesta janela. Por enquanto, só o Marcos Antônio e o Lisieiro, que foram reintegrados, que são as novidades do São Paulo. Bruno. Boa, Edu, atualizando então também informações aí sobre reforços, tá? Olha, São Paulo e Flamengo neste mês de julho, né? No mês de julho, então, a gente tá vendo que foram 8 jogos para o São Paulo, 7 para o Flamengo. São Paulo teve 58% de aproveitamento, Flamengo melhor, 76%. São os dois aí que, bom, nos últimos anos, né, eles têm feito jogos aí bastante interessantes, decidiram, claro, a Copa do Brasil no ano passado. O Ferreirinha colocou ali, claro, a Libertadores, ele falou assim, Libertadores pelo que o clube representa. E, de fato, são dois aí que estão buscando tetra, né? Afinal de contas, tem essa corrida também na Libertadores para ver quem é o primeiro tetra, assim como o Grêmio e o Palmeiras também estão nessa disputa. Mas amanhã ou no domingo é pelo Brasileiro, Breiler. Muitos compromissos nesse mês de agosto para as duas equipes, a dificuldade de dosar e saber poupar, porque é um xadrez para o treinador, tanto para o Zubeldia quanto para o Tite, decidir quais jogadores vão segurar, até porque a gente olha para o Flamengo, tem desfalques de peso,
Pedro, a possibilidade do Arrascaeta ser poupado, Luiz Araújo fora, do lado do São Paulo... Cebolinha machucado, Luciano suspenso. Então, isso torna ainda mais difícil o quebra-cabeça de montar uma equipe competitiva para não desviar totalmente o foco do Campeonato Brasileiro nesse mês de agosto. Esse é o grande desafio dos treinadores que estão nessas 3 frentes, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Mas o Flamengo vem com uma confiança muito grande. São Paulo, 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, pelo contrário, 3 vitórias consecutivas na liderança. Então, um pouco mais tranquilo e até com mais margem para poupar pela vantagem que construiu. Mas, por outro lado... Se a gente comparar o nível dos adversários, São Paulo tem uma missão teoricamente mais fácil no meio da semana contra o Goiás, mesmo jogando fora de casa, também é algo que o São Paulo pode administrar de uma forma relativamente mais tranquila do que o Flamengo. Talvez seja mais administrável a vantagem do São Paulo que do Flamengo, né, Mari? Apesar do número, do placar ser o mesmo. Placar, o adversário muda completamente, né, o panorama. Quando o Edu traz pra gente que primeiro assim, é inadmissível, né, o Luciano estar fora da partida porque tomou o amarelo no banco de reservas, né, contra o Fortaleza, assim. É um time que encaixou muito, né, com a presença do Luciano, inclusive. Mas o Lucas fazendo essa função vai muito bem. Do que o Edu traz pra gente, o que eu penso é que contra o Fortaleza foi Nestor, o Luiz Gustavo e o Bobadilla. E eu achei um São Paulo muito travado, com muita dificuldade de desenvolver o jogo. Tanto que acho que foram 12 finalizações, só uma no alvo. Achei que teve essa dificuldade de fazer o jogo acontecer. E o Edu traz que é uma preocupação com o meio de campo do Flamengo, né? Então, esses 11 um pouco mais conservadores, pensando nesse meio de campo mais pegado, eu acho que pode impactar no time do meio para frente, porque foi com o Rato também daquele lado direito contra o Fortaleza. Mas é uma situação que o Zubedi vai ter que pensar, porque o São Paulo emenda essa sequência de 3 jogos sem vencer, cai para 6º, não pode se distanciar muito desse grupo dos 4, né? E do lado do Flamengo, como é que o Tite vai equilibrar, Mari? Porque ele tem as peças importantes que jogaram, né? Já vem da partida contra o Goianiense. Foram muito bem contra o Palmeiras, mas tem ainda um jogo decisivo contra o Palmeiras. Ele tem um recorte muito bom, né, de Copa América, quando ele perdeu os principais jogadores e ele conseguiu fazer o time desenvolver, até pensando no Léo Ortiz numa outra função ali um pouco mais à frente da zaga. Então ele tem, acho que é o time que tem mais soluções, né, no Brasil, assim, o grupo que tem mais soluções no Brasil. Então, ele poupando a Arrascaeta, ele poupando... Tendo desfalque do Pedro, vai entrar o Gabigol. Eu acho que ele tem muita solução. Até no... Fala, Breda. Não, é que vem num batido muito pesado também. O Tite não poupou contra o Atlético Goianiense, precisou entrar com os titulares contra o Palmeiras e agora vai ter um jogo pela Copa do Brasil, num gramado sintético, um adversário que vai exigir uma rotação maior do time. Então, por tudo isso também, o Tite vai ser obrigado ali, mesmo que não poupe de cara, a dosar a minutagem de jogadores para não correr o risco na Copa do Brasil e Libertadores, que tem Botafogo pela frente. É verdade, porque o Flamengo, ele tem, quando tem jogado no Allianz, ele muitas vezes já não é o Tite, né? Desde a época até do Dorival ali, né? O Flamengo tem... dificuldades. Dificuldades no sentido, assim, de colocar o time principal. Ele tem evitado colocar o time principal, mesmo sendo sempre partidas diretas ali contra o Palmeiras. E até se dá bem, né? Quando poupa, consegue bons resultados, mas no meio da semana não dá para poupar. Até imagine o peso disso para o Tite, mesmo que a classificação venha. O Flamengo confirme um bom resultado contra o Palmeiras no Allianz, mas com sufoco e poupando o jogador, o Tite não vai querer correr esse risco. Porque é uma sequência, né, em que o Flamengo ele tem clássico contra o Botafogo, ele tem altitude em Libertadores, mesmo tendo o primeiro jogo dentro do Maracanã, podendo fazer um baita resultado para até poupar de viagem, né? Tem feito isso também. Nesse sentido, ao contrário de Palmeiras e Botafogo que vão se enfrentar na Libertadores, o Flamengo vai ter uma viagem longa no final, né, do mês, no final dessa sequência, mas vai ser uma viagem longa aí também desgastante na Libertadores. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Lembre-se que a gente também está fazendo live todos os dias, tá bom? Veja qual é o horário da live aí, geralmente é à noite, tá, pessoal? Mas também eu faço lives à tarde, quando eu estou, obviamente, quando eu não estou no trabalho, tá bom? Então acompanhe nossas lives, participe com a gente, dá uma moral para o nosso canal, rumo aí aos 800 inscritos. Um forte abraço para você e até a próxima. Fui!
Flamengo! É campeão!